Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Aqui é o Yukias do canal Yukias Magal. Antes de tudo, quero pedir para vocês aí, se inscrevam no canal, tá bom? É importante. Curtam o vídeo, comentem também, se possível, e compartilhem a informação com o máximo de pessoas para a gente crescer e nos tornarmos cada vez mais relevantes na plataforma. Eu quero trazer uma matéria desse site, tá bom? O GZH de Porto Alegre. E falar da situação, né? Porque teve uma tempestade fortíssima no dia 16 e até hoje, olha só o cenário da cidade, tá bom? Matéria do dia 18. Falta de água, luz e internet, mercados desabastecidos, exército nas ruas e protestos. Uma Porto Alegre ainda caótica dias após tempestade. Quinta-feira foi marcada por manifestações de norte a sul da cidade. Pela manhã, 300 mil imóveis da capital estavam sem água e 62 unidades de saúde sem energia. Isso aqui até a matéria do dia 18, tá? Então, vamos pegar as informações mais recentes e manter vocês atualizados. Mas eu quero que vocês vejam situação, né? Isso aqui já no terceiro dia. Olha só. Árvores e fios caídos, acessos e vias bloqueadas, trechos de escuridão absoluta, escassez de gelo e água em supermercados e torneiras secas. Este é o panorama com o qual convivem moradores de diferentes bairros de Porto Alegre desde a passagem de tempestade que atingiu o estado na última terça de 16. Esgotada pela falta de luz e água, a população organizou pelo menos 25 protestos de norte a sul na capital entre quarta, dia 17, e esta quinta, segundo a Brigada Militar, pedindo o restabelecimento dos serviços. Segundo o superintendente da CIEE Equatorial, Sérgio Valinho, o serviço deve ser normalizado plenamente até o domingo, dia 21. No caso, esse domingo agora. Comando Militar do Sul deslocou 40 militares para auxiliar o prefeito de Porto Alegre na remoção de árvores caídas. Nesta manhã, a limpeza ocorreu nos bairros Ipanema e Azenha. À tarde, no Nonoai, o secretário municipal de serviço urbano registrou pelo menos 500 ocorrências de árvores caídas. 300 já foram removidas pelas equipes de limpeza. O Departamento Municipal de Água e Esgoto não divulgou estimativa de quantas pessoas permaneceram sem água. Pela manhã, o último balanço foi de 300 mil imóveis desabastecidos. Você imagina, então aí nós estimamos pelo menos aproximadamente 1 milhão de pessoas sem acesso à água. Conforme o órgão, são 35 das 87 estações de bombeamento de água tratada ainda estão com problema de energia ou nível abaixo do ideal para operação. E a previsão de normalização é de até 48 horas, 2 dias. Isso aqui é uma situação, de 134 unidades de saúde do Porto Alegre, 62 ficaram sem energia elétrica. Conforme a prefeitura, elas seguiram funcionando. Além disso, 84 postos operaram com algum tipo de restrição, incluídos, além da falta de luz, o desabastecimento de água e a ausência de sinal de internet. Você imagina, uma tempestade como a que ocorreu em Porto Alegre, uma chuva intensa, muitos ventos fortes, tá? E isso não é controlado pelo Estado, pela prefeitura. Houve, olha só, mais de 500 árvores que caíram. Estamos falando de 300 mil imóveis, são 300 mil casas sem água, sem acesso à energia, sem internet, sem telefonia. Então, assim, imagina o desespero. E nós estamos falando de algo que ocorreu na terça. Então, você imagina terça, quarta, quinta, sexta, sábado e o domingo. Praticamente aí 5 dias completos, né, sem essas coisas básicas. Como isso afeta a vida das pessoas. As pessoas começaram a montar protesto, cobrando do Estado. Mas vai chegar um dia, irmãos, que você imagina, a depender do nível, um caso, por exemplo, que está previsto para 2025 como máxima de injeções solares, como agora no meio de 2024, se houver uma injeção tão forte que destrua, por exemplo, aí parte da energia elétrica de um estado e as pessoas fiquem sem energia por um mês inteiro, ou 2, ou mais, ou talvez um ano. Como é que as pessoas vão se comportar nessa situação? Entende? Aqui, em 3, 4 dias, as pessoas montaram mais de 25 protestos contra a prefeitura de Porto Alegre, cobrando o restabelecimento dos serviços. Então, muitos governantes não vão suportar, vai ter muita gente que vai fugir, que vai escapar,
que vai correr da situação porque não dá para lidar com isso. E você, em muitos casos, não tem o que fazer. Né? Não tem o que fazer. Vamos, né, se atentar para isso, porque nós estamos, como vocês sabem, na época das dores de parto. O clima não está normal, a gente está enfrentando um calor aí que está muito acima do comum por muitos dias. Tempestades, porque a inversão do campo magnético que está ocorrendo com o Sol mais focado, locais que é normal para estar calor, nós estamos vendo uma intensificação do calor. O calor está muito mais intenso. E onde o Sol não está, nós vamos ver situações como frio muito acima do comum, vai estar muito gelado, e os locais que eram, por exemplo, épocas de chuva, né, nós vamos ver, ao invés da chuva se propagar por todo o estado, por todo o país adequadamente como era, agora nós vamos ver o que? Digamos assim, um desequilíbrio por conta dos gases da atmosfera que estão sendo alterados em toda a região, locais onde o enfraquecimento for mais intenso, nós vamos ver as chuvas que eram para cair por um ano, cair em apenas um mês, só que numa única cidade, destruir a cidade completamente. Porque está tudo fora do normal. A atmosfera mudou, os gases que estavam acima na ionosfera, na estratosfera, baixando, se misturando com a atmosfera, porque a inversão acontecendo, estamos vendo o enfraquecimento, um sol mais focado, falta de água no canal do Panamá, por exemplo, que vai abalar a economia mundial. A água ela é diamagnética. A água ela é diamagnética. Com o enfraquecimento do campo magnético terrestre e, pasmem, tá bom? A anomalia do campo magnético ela está mais intensa no hemisfério sul, acima da América do Sul. O Brasil vai ser afetado. Então a água que está na superfície ela vai descer para o subsolo. Porque a água é diamagnética. Se quem leva a água, mas como é que o rio vai lá para a nascente, lá numa montanha, lá em cima, e depois volta para a terra, para a superfície, na parte plana? É o campo magnético da Terra que move as águas. Nós vamos ver partes do mar secar, porque a água está indo para debaixo do chão, ela está voltando, e o campo magnético fraco não tem força para a água voltar, por isso que vai faltar água no mundo inteiro. Em outros pontos, por exemplo, com essa inversão, nós vamos ver o mar avançar sobre a Terra. Está tudo desconfigurado. Só que as pessoas não têm conhecimento. É como está escrito pelo profeta Oséias, não é? O próprio Eterno falando para o profeta Oséias. Deus disse a ele: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Eu sei que não tem o que fazer. Ninguém pode se defender disso. Mas as pessoas não sequer nem têm conhecimento, nem para orar. Isso eu estou falando para as pessoas que servem a Deus. Temos que orar para a situação, para Deus nos guardar a nós, nossa família, não só a nossa casa. Não é ser egoísta, não. É orar por todos os servos de Deus que estão no mundo inteiro e vão ter de passar por esse tempo. Vai vir sobre a terra inteira. Tá? E segue aqui, ó, protestos por falta de água e luz. Olha só, o cenário estadual do Rio Grande do Sul, tá? Olha só, até a noite de quinta, 346 mil imóveis seguiam sem energia elétrica no Rio Grande do Sul. A RGE informou em boletim divulgado às 18 que 222 mil clientes de sua área de atuação estão sem fornecimento, especialmente na região metropolitana. Já na área equatorial, o boletim divulgado na noite aponta 124 mil clientes sem luz. Segundo o Corsan EGA, 60 mil imóveis da cidade atendidos pela empresa seguiam sem água. Em Gravataí, a energia elétrica é suprida por geradores da companhia. 20 caminhões-pipa estão de prontidão para atender casos emergenciais como escolas, hospitais. Outros 79 geradores de empresas optaram por 22 cidades de diversas regiões do estado. Nós estamos falando de situação, por exemplo, o número de cidades gaúchas afetadas pelo temporal já chegou a 60. 60 cidades gaúchas afetadas pelo temporal. Que parcialmente as casas estão sem energia, ou sem água, ou sem os dois. Segundo o órgão, são 62.850 pessoas que foram afetadas. 12 ficaram feridas. 306 precisaram sair de suas casas. O único óbito registrado em razão do mau tempo foi de um morador de Cachoeirinha atingido por uma marquise. Triste. E isso, a depender da situação, do que nós vamos ver no futuro,
vai ter que lidar ainda com perdas de vida, que Deus nos guarde e nos livre, em nome de Jesus. Porque se ocorrer também é outro caos, as pessoas não vão suportar isso. Registro, olha só, as rajadas de vento chegaram até 126,7 km por hora. É o mais intenso no estado. Durante o vendaval de terça, a cidade de Teutônia, no Vale do Taquari, declarou situação de emergência. Do mesmo modo, Porto Alegre, Canoas, Cachoeirinha, Agudo, Restinga Seca, Santa Maria, Canela, Venâncio Aires e Estrela também decretaram situação de emergência após o fenômeno climático. Situação dos mercados, tá isso aqui, ó, os números dos estragos. 60 mil cidades afetadas, 62 mil pessoas atingidas, 12 pessoas feridas. Apenas, graças a Deus, né, apenas triste, mas essa foi uma pessoa. 500 árvores caídas. 10 cidades decretaram situação de emergência, 346 mil imóveis sem energia elétrica. Isso é uma situação apavorante. Com isso, os mercados ficam, claro, desabastecidos. Por quê? Como é que caminhão vai passar por uma situação dessa? Se você tem 500 árvores caindo em todas as cidades, trechos fechados, fora os alagamentos. Você entende? E isso por 5 dias. Por 5 dias. Já aconteceu esse caos inteiro. Imagina uma situação onde leve mais tempo. Por isso é importante orar. A única coisa que vai preparar o povo de Deus e nos proteger é o selo de Deus sobre nós. Nada, absolutamente nada vai conseguir suprir isso a não ser o Senhor. Mas eu queria falar dessa situação que está acontecendo. Vou deixar para você essa matéria porque é muito importante, tá bom? Então, neste domingo, o prefeito da cidade disse que os serviços seriam completamente restabelecidos. Mas para a gente entender o caos que está acontecendo, a gente precisa orar pelo Brasil, pelo mundo, pelo clima, para que Deus nos guarde, irmãos, porque vai acontecer coisas que essas dores de parto. Eu vi uma ministração recente, são vários irmãos no Senhor, trazendo profecias que o Pai, que o Deus Todo-Poderoso passou para eles. Não é um, não é dois, são várias pessoas. Que 2024 até o fim agora virão grandes calamidades sobre o mundo. Grandes. E a gente precisa se encher do Espírito do Senhor para sermos luz para as pessoas, luz na nossa casa, estarmos prontos para aquilo que o Pai tem nos chamado. Um forte abraço a todos, até o próximo vídeo, se Deus permitir vivermos.